Olá pessoal, esse vídeo aqui é o seguinte, eu não vou falar sobre política, sabe? Não política brasileira, porque cada vez que eu falo de política, que eu exponho a minha opinião, eu perco um monte de inscritos. Mas, porra, é importante falar sobre o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, esses países que oferecem melhores condições de vida, que tem uma vida social bacana, lazer e tudo. Por exemplo, Cuba, a Venezuela, por exemplo. Gente... eu fiquei sabendo esses dias, parece que o governo venezuelano mandou fazer um muro ali para evitar a imigração muito grande, sabe? O pessoal correndo, tentando ir para Venezuela. E aí Cuba parece que vai seguir o mesmo caminho, sabe? Tá fazendo muro, apesar de que lá é uma ilha, mas... Porque navio, o povo entra de navio, cara, os americanos principalmente, porque o americano tá em crise, né, se sabe lá, aquela crise braba lá que o Trump não, né, já veio de outros governos ali, gente, eu vejo nas redes sociais, o pessoal posta, né, tem um pessoal aí que fica postando, cara, tem uma amiga minha que eu tenho ela assim no meu coração, sabe, ela é ateia, sabe, inclusive, escrevi um livro muito bacana, mas com relação à política, né, ela tem uma visão totalmente diferente, então ela posta imagem de pessoas passando fome lá nos Estados Unidos, aquelas coisas, situação de rua ali, né? E eu fico pensando, puta merda, a gente podia fazer alguma coisa para melhorar, né? Que os Estados Unidos passando por essa crise toda aí, enquanto países como Venezuela, Cuba, entre outros aí, os caras, porra, tem de tudo lá. O que é que eu por exemplo, o verdadeiro equilíbrio financeiro ali, até o Cuba exporta médicos, sabe? Para os outros países eles vendem, né, o trabalho dessas pessoas, né? O Cuba cria lá os seus médicos, tá, e vende para os outros países, a troco de uma boa grana ali. E agora Cuba está construindo esse muro, que quer construir esse muro para evitar essa avalanche de pessoas, principalmente americanos, tentando invadir Cuba, tentando invadir a Venezuela ali por causa do, sei lá, melhorar a vida, né? E tem gente que vai para lá, cara, para Cuba principalmente, chega lá no navio lá, chega nadando, sabe? E aí o governo cubano quer coibir isso. A Venezuela, por exemplo, a Venezuela ultimamente é um fluxo muito grande de gente, brasileiro indo para lá, que o Brasil se sabe, né, tá nessa condição aí, tem esse governo aí também, eu não vou falar do governo não vou falar, mas é questão social mesmo, sabe, eu fico às vezes pensando assim, puta merda, como é que pode, né, essa coisa, o governo venezuelano lá podia tipo abrir uma exceção, né, conceder vistos, né, para as pessoas, o brasileiro, principalmente que é um país de divisa com o Brasil, ele podia conseguir visto, né, ter uma embaixada da Venezuela aqui no Brasil, para as pessoas ir lá fazer o visto e tal, e oferecer condições do brasileiro conseguir entrar e trabalhar lá. Cuba também, né, poderia fazer isso. O brasileiro podia ter a chance de ir lá e trabalhar em Cuba, e tudo com os vistos lá. Nem que para isso, o salário do brasileiro ficasse um pouco, eles mandassem um pouco para o brasileiro, né, e um pouco retido para o governo brasileiro. E no caso dos americanos, por exemplo, eu fico com pena porque eu vejo aquelas imagens daqueles americanos sofridos lá, passando fome, e tentando ir para Cuba trabalhar, tentando ir para Venezuela trabalhar, para esses países desenvolvidos e com a situação econômica bacana, né, que são países socialistas de igualdade, sabe? Eles podiam fazer isso, né? E aí, o que fazia? O americano, né, ia trabalhar na Venezuela ou em Cuba, por exemplo, e aí, o que poderia fazer? Esse salário que deles é muito alto lá, principalmente de Cuba, o salário de Cuba é altíssimo, sabe? Então o cara trabalhava em Cuba e pegava a metade desse dinheiro, ficava para o trabalhador, e a outra metade ia para os Estados Unidos, né? Para ele fazer lá as ações deles para tentar reequilibrar o país. Gente, é só a minha opinião aqui na política, cara. Eu vejo que as coisas tá tudo erradas, sabe? Mas os caras não pensam, né? O que é que custa? O brasileiro, por exemplo, ele poderia ir lá para trabalhar em Cuba, principalmente um grupo de pessoas que tem aí, né, que fica doido para ir para Cuba, eles iam lá, trabalhavam em Cuba, e aí o governo cubano pagava uma parte do salário que é alta, né, que é boa, que é muito boa, para o brasileiro, para o trabalhador, e outra metade mandava para o governo do Brasil, para ele tentar equilibrar a situação aqui, né. É só a minha opinião, gente, eu não quero mais falar em política, porque política eu perco inscrito cada vez que eu falo de política. Bom, por hoje é só, fique com os deuses, um grande abraço, beijo. Eu queria poder
ao mundo as cenas reais, isentas dessa maquiagem. Quero mostrar ao mundo o sacrifício da classe X, tratados como selvagens. O cinismo que nos arrodeia mostra nossa ignorância. Não percebemos que o sistema sacrifica as nossas crianças. Vou voar bem alto, gritar aos quatro cantos do mundo, num ato de desespero ou com ressentimento profundo. Vou voar bem alto, gritar aos quatro cantos do mundo, num ato de desespero ou com ressentimento profundo. Gritar aos quatro cantos do mundo, num ato de desespero ou com ressentimento profundo. Vou voar bem